Bom dia! Neste vídeo de introdução ao MATCAD Prime, vamos ver como trabalhar com vetores e matrizes. No MATCAD, os vetores e as matrizes podem ter a origem no elemento 0 ou no elemento 1. Definimos isso em Calculation e Origin. Neste momento, a origem é 1, o que significa que os vetores e as matrizes terão o primeiro elemento identificado com o número 1. Poderíamos alterar para 0, o que significava que o primeiro elemento seria o elemento 0. Vamos colocar em 1 e vamos introduzir um vetor. A, dois pontos igual, matrizes, insert matriz e vamos introduzir um vetor coluna de 3 elementos, 12, 34, 23. Como a origem é 1, o primeiro elemento, A índice 1, será de facto 12. E o elemento A índice 3 será 23. Se tivéssemos uma matriz, A maiúsculo, de 2 por 3, duas linhas por 3 colunas, 2, 5, menos 6, 4, 7, 1. O primeiro elemento será A índice 1,1, igual, e lá está, é o 2. Se alterássemos para a origem ser no 0, teríamos outra coisa. O elemento A minúsculo índice 0 seria o primeiro elemento, que era 12. E o último elemento deste vetor seria o A minúsculo índice 2. Este era o índice 0, 1 e 2. Vamos voltar a pôr a origem em 1. Continuemos. No MATCAD, os vetores são sempre vetores coluna, como é o caso deste A minúsculo. Os vetores linha são tratados como matrizes de uma linha por n colunas. Vamos definir um vetor B que seja um vetor linha. Matrizes, e vamos pôr um vetor linha de 4 elementos. Menos 5, 2, 31 e 2. Se nos quisermos referir ao elemento 31, diríamos que seria B índice 1, 2, 3, índice 3, igual. Mas dá erro. E dá erro porque um vetor B para o MATCAD é uma matriz. E, portanto, teríamos que dizer que era a linha 1, coluna 3. Já no caso dos vetores coluna, o MATCAD trata-os como vetores. Então, temos o A índice 2, que será o 34. Os elementos dos vetores e das matrizes no MATCAD também podem ser vetores e matrizes. Vejamos um exemplo. C igual, vamos definir um vetor com dois elementos. E agora, o primeiro elemento, vamos dizer que é a matriz A. E o segundo elemento, vamos dizer que é o vetor A minúsculo. Igual, então, estamos a ver que o primeiro elemento do vetor C é uma matriz de 2 por 3 e o segundo elemento é uma matriz de 3 por 1. Se nos quisermos referir a este valor, ao 5, que está aqui dentro do A, que por sua vez está dentro do vetor C, teremos que escrever da seguinte forma. C, índice 1, porque o C é um vetor, e este 1 refere o primeiro elemento do vetor. Depois, carregamos no espaço, na tecla de espaço, e índice, e agora, para nos referirmos a este elemento, temos que dizer que é na linha 1,
coluna 2. E dá isto. Se nos quiséssemos referir ao número 23 do vetor A, escreveríamos C, índice 2, vetor A, e depois estava na terceira linha. Tecla de espaço, e agora índice 3. Dava 23. Os operadores dos vetores e das matrizes encontramos em mate, operadores. Por exemplo, se quiséssemos calcular a norma euclidiana do vetor A, íamos a operadores, norma euclidiana A igual, que é raiz quadrada de A índice 1 ao quadrado mais A índice 2 ao quadrado mais A índice 3 ao quadrado. Isto é a norma euclidiana. Quando queremos referir-nos a um elemento de um vetor, temos que usar um índice. O índice podemos obtê-lo através de um shortcut, e que é o parênteses reto à esquerda. Já está. E agora podemos escrever o número do índice. Não confundir um índice com o subscrito. Se escrevermos A subscrito, que está aqui, neste menu, A subscrito 2, e fizermos igual, o MATCAD diz-nos que esta variável está indefinida. De facto, A subscrito 2 é um nome. Ora, se é um nome de uma variável e, portanto, deveria ter um valor. E não tem. Então nós temos que primeiro definir essa variável. Vamos supor que a variável é 5555. Agora sim, se fizéssemos A subscrito 2, ele dava-nos o valor da variável. Este A subscrito 2 não tem nada a ver com o A índice 2. O A índice 2 é sim o elemento 2 do vetor A. Claro que o índice também podemos encontrá-lo no menu. Há mate, operadores, e aqui em vetores e matrizes temos o índice. Por exemplo, 3. O MATCAD permite-nos fazer todo um conjunto de operações sobre vetores e matrizes. Por exemplo, podemos multiplicar. Temos a matriz A e agora vamos criar uma matriz, a matriz B, que seja uma matriz compatível, que vai ter que ser uma matriz de 3 linhas por 2 colunas. Portanto, uma matriz de 3 linhas por 2 colunas. Esta matriz é compatível com a matriz A e poderá ser multiplicada. Vamos ver. A vezes B e temos o resultado. Se quiséssemos multiplicar a matriz A por outra que não fosse compatível, como por exemplo multiplicar A por si mesmo, vamos ter um erro que diz que as matrizes, as dimensões das matrizes não coincidem, portanto não são compatíveis. Também podemos calcular a transposta de uma matriz. Matriz A, vamos buscar a transposta, a mate, operadores, transposta. E temos a matriz transposta. Também podemos calcular a matriz inversa. A, expoente, menos 1. Dá erro porque esta matriz não tem inversa porque é retangular. Pegarmos no A vezes B.
e levantarmos a menos 1, já temos a inversa desta matriz, porque é uma matriz quadrada. Se quisermos criar um índice, por exemplo, um índice I, que tenha vários valores, fazemos assim. Escrevemos I, 2 pontos igual, e agora pomos o início do intervalo do índice e depois pontinho, pontinho e 4. Estamos a criar um índice I que tem estes valores. 1, 2, 3, 4. Podemos também criar um índice que tenha valores da seguinte maneira. 1, por exemplo, 3. O que é que criamos? Criamos um intervalo de valores que começa em 1, o segundo valor é 3, e depois, qual é a diferença? É 2, daí em diante, de 2 em 2, aparecem os outros elementos. Portanto, 1, 3, 5, 7 e 9. Estes dois pontinhos podemos escrevê-los ou podemos ir buscar a um menu. Se fizermos I 2 pontos igual a 1 e agora operadores, e temos aqui este operador. É outra maneira de definirmos o intervalo de valores. Finalmente, um vetor ou uma matriz também pode ser uma função. Por exemplo, S de x igual a um vetor com dois elementos, sendo o primeiro seno de x e o segundo cosseno de x. Se escrevermos S de 45 radianos, vai ser igual a isto. Se nos quisermos referir só ao primeiro elemento, escrevemos S de 45, índice 1. E é tudo.